Olá, irmãos. Quero saudá-los, desejando que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado porque estamos estudando a lição número 5, a lição que fala sobre o escudo para os filhos da aliança. E quando nós falamos sobre escudo, falamos sobre proteção. E hoje, na parte de domingo, falaremos sobre a proteção divina para que Deus possa nos dar a certeza de que Ele está ao lado daqueles que abraçam a aliança. Foi o que aconteceu com Abrão. Na época era Abrão, depois se tornou Abraão. Mas Abrão, ele foi escolhido por Deus para ser o pai de uma grande nação. Ficou preocupado porque a promessa não se cumpria. E quando Deus promete, Deus cumpre. Muitos missionários que foram para lugares distantes, como por exemplo a África, a Índia e ilhas distantes pregaram o Evangelho, foram para a China, por exemplo, se tornaram alvos fáceis dos perseguidores. Em muitos deles, Deus mostrou sua proteção. Um dos missionários estava no Afeganistão, ele foi perseguido por vários homens que queriam a morte dele, porque ele era um cristão, pregava Jesus Cristo, e eles não admitiam isso. E chamavam de cão cristão. E perseguiram esse missionário. O missionário estava aí numa dianteira de uns 1000 metros, e ele correndo, sabendo que ia morrer. Ele então conseguiu achar uma gruta, e ali dentro da gruta ele ficou escondido, orando a Deus. Senhor, põe tua mão, Senhor. Manda, Senhor, os teus anjos para me proteger, que eles não me achem dentro dessa gruta. E ali ficou aguardando, e ele ouviu o som das pessoas se aproximando. E ele então ficou mais preocupado e disse: Senhor, manda, Senhor, os teus anjos me proteger, por amor do teu filho Jesus. Foi então que esse missionário viu 2 aranhas descendo na boca dessa gruta, na entrada, e as aranhas começaram a trabalhar e formaram uma teia entrelaçada, numa rapidez muito grande. Ele ficou impressionado com aquilo. E disse: não, Deus, eu não quero uma aranha. Senhor, eu quero 2 anjos, não 2 aranhas. E as aranhas fizeram aquela teia enorme. Os homens se aproximaram procurando, ele viu o vozerio daqueles homens nervosos, zangados. Um deles deu um tiro para o alto, gritando que queria matar o cão cristão. E o homem ajoelhado pedindo a Deus clemência: Senhor, me protege, Senhor, me protege, eu sou o teu servo. De repente um dos homens disse: eu acho que ele deve estar dentro dessa gruta. Eu vou lá dentro e se ele tiver, eu vou arrancar a cabeça dele com esse facão. Um dos homens segurou e disse: deixa de ser bobo. Não está vendo que essa gruta está com teia de aranha da ponta de cima até embaixo? Se ele tivesse entrado aí, ele teria levado a teia no peito. É claro que ele não está aí dentro. Vamos perder tempo. E foram embora procurando o missionário. O missionário começou a chorar de emoção, porque a teia de aranha salvou ele da morte. Depois ele voltou para o vilarejo onde ele estava e ali pregando, ele contou a história, disse: irmãos, eu pedi para Deus 2 anjos, Deus mandou 2 aranhas, porque foram essas aranhas que me salvaram ali. E ele completou dizendo: irmãos, quando Deus está nos protegendo, uma teia de aranha parece uma muralha. Quando a gente está sem Deus, uma muralha parece uma teia de aranha. Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou te proteger, serei o teu escudo. Abraão já estava com 100 anos de idade. Ele estava preocupado porque a promessa de que ele seria o pai de uma grande nação tinha que iniciar a partir da geração de um filho. Sua esposa já estava envelhecida, ele também, e ele chegou a perguntar para Deus: poderá um homem de 100 anos gerar um filho ainda? Será que eu vou ter ainda condição física de gerar um filho com a minha esposa? E Deus sabia o que ele estava perguntando. E Deus disse: Abraão, eu serei o teu escudo, calma. Mas ele estava preocupado, porque ele via nesse silêncio divino, ele via que poderia morrer sem ter um herdeiro. Aqui está a pergunta número 1. Ao olharmos as promessas divinas para Abraão, por que Deus disse para ele não ter medo? Gênesis capítulo 15, verso 1 a 3, diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, e o teu galardão será grandíssimo, ou grandíssimo. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, que me darás?
visto que eu morro sem ter filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Verso 3, disse mais Abrão a Deus, Senhor, a mim não me tem dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. O que eu vou fazer? Então, para a pergunta, por que Deus disse para Abrão não ter medo? Não tenha medo, Abrão. A resposta é, Abrão tinha medo de morrer e não ser, assim, ser pai de um herdeiro biológico, alguém que nascesse dele, um filho dele e de Sara, como Deus havia prometido. E Abraão, com esse medo de morrer, já com 100 anos de idade, ele diz assim, Senhor, eu vou morrer sem ter filhos. E Deus disse, não tenha medo. Você vai ser pai de uma grande nação. Queridos, esta expressão nos mostra que Deus, ele nos pede para que não temamos diante das circunstâncias que estão diante de nós, que nos parecem muitas vezes impossíveis de acontecer. Situações que nós não conseguimos dominar. Pode ser um relacionamento assim que está assim em atrito. Pode ser um pai com um problema com um filho. Pode ser um filho que está assim no uso de drogas. Pode ser uma rebeldia dentro de casa. Pode ser uma doença incurável que está se instalando em nosso corpo. E a gente pensa, é impossível, vou morrer sem ter saúde. Vou morrer sem ver minha filha casar. Eu vou morrer sem ter isso acontecido em minha vida. E Deus está dizendo para nós, não tenha medo. Eu sou o teu escudo. E essa é uma promessa gloriosa. Porque Deus falou com Abraão, ou com Abrão, de forma muito pessoal. Eu sou o teu escudo. Por isso que os fundamentos da promessa, ou de uma aliança, melhor dizendo, é justamente o que Deus disse para Abraão. Eu estou jurando pelo meu nome. Eu farei de você uma grande nação. Só que, como todo ser humano, a gente quer as bênçãos, as promessas cumpridas de imediato em nossa vida. Abraão também queria que, assim que ele saiu da terra de Ur dos Caldeus, Abraão já queria ver Sara grávida. E não foi isso que aconteceu. 10 anos se passaram e nada aconteceu e ele ficou preocupado. Ele viu ele envelhecendo, ele viu ele, assim, como ser humano, assim, não ter mais condições de gerar um filho. Ele disse, vou morrer sem filhos. Por isso que ele assim, se aventurou nessa ousadia de falar com Deus. Senhor, eu vou morrer sem ter filhos. E Deus disse, calma, você está muito apressado. Tudo tem o seu tempo certo. O nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo que Ele sabe que deve as coisas acontecer de maneira plena para a nossa felicidade. Por isso, nós temos que esperar o cumprimento das promessas divinas, porque muitas vezes nós somos apressados. Escute essa declaração de Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, na página 284. Diz assim, Jesus é o nosso amigo. Todo o céu se interessa em nosso bem-estar. E nossa ansiedade e o nosso temor entristecem o Espírito Santo de Deus. Percebeu? Jesus é nosso amigo e todo o céu se interessa pelo nosso bem-estar. Quando nós duvidamos, quando nós ficamos ansiosos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, que quer agir e nós atrapalhamos o agir de Deus. Pergunta número 2. Qual o significado de Deus se referir a si mesmo como escudo? Essa promessa, essa proteção prometida a Abraão é também para nós hoje? O texto bíblico de Gênesis 15, verso 1 diz, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. E no Salmo 91, verso 4, o poderoso Salmo da proteção, no verso 4 diz assim, o Senhor te cobrirá com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. E, por causa disso, o Senhor Deus será o teu escudo protetor. Deus é o nosso escudo porque Ele se intitula o nosso guardador. Deus, quando se refere a si mesmo como escudo, significa que isso atende até o lado espiritual. Eu sou o teu escudo. Deus atende o lado material,
físico e o lado espiritual também. Como fez com muitos missionários no passado e faz hoje também. Deus é uma garantia de que nós podemos realizar a sua obra, porque Ele está nos protegendo. E essa proteção Ele estende para a nossa vida pessoal também. Independente da situação afetiva que nós podemos enfrentar, Deus continua sendo o nosso escudo. Lembre-se que a fé, nesse caso, é muito importante. Hebreus 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque o Senhor Deus, Ele se agrada daqueles que confiam no seu poder, na sua proteção. Não ter fé suficiente significa a pessoa rejeitar a proteção e o livramento necessário. A confiança em Deus nos dá paz, nos faz ficar calmo e aguardar no tempo certo o livramento do Senhor. Um dia um rei pediu dois pintores que fizessem um retrato da paz. Ele disse: eu quero colocar no palácio aqui um retrato sobre a paz. Ele pediu a dois pintores que fizessem um retrato sobre a paz. E um deles pintou um lindo lago com uma relva maravilhosa, com árvores floridas, com pássaros sobre as árvores, um espelho de água num lago. O lago mostrava um espelho de água sereno e a brisa tremulando assim o espelho d'água. Ficou um quadro muito bonito. O outro artista, ele pintou, sabe o quê? Uma cachoeira trovejante, com espuma levantando. E ele pintou num tronco perto da cachoeira. Ele pintou o ninho de uma pombinha. E ele colocou ali a pombinha junto com seus filhotes. Esses dois quadros foram apresentados perante o rei. E o rei disse: o quadro da pombinha diante da cachoeira me agradou mais. Representa mais a paz. Porque paz não é ausência de lutas. Paz é você estar bem no meio das lutas. Isso é paz. Por isso, Deus, Ele diz para a gente: olha, não tenha medo. Eu sou o teu escudo. No meio daquela ansiedade que Abrão estava vivendo, Deus disse para ele: não tenha medo, Abrão. Eu sou o teu escudo. Se eu prometi, eu vou fazer. Tudo que vier contra você vai bater primeiro em mim, que sou o teu escudo. E eu vou livrar você daquilo que parece ruim. Tanto que quando Abrão, ele se adiantou e teve um filho com Agar, o filho Ismael, e teve uma briga entre as duas mulheres, e Sara impôs a Abraão: você tem que mandar essa mulher embora com o filho dela. Então, veja, nesse momento, quando Abraão teve que despedir Ismael, Deus disse: eu sou o teu escudo, eu vou cuidar do teu filho Ismael, pode deixar. E Deus abençoou Ismael de uma forma esplendorosa, se tornou uma nação poderosíssima. Deus é o grande protetor. Então, aqueles que estão debaixo da aliança divina não precisam temer, porque estão debaixo do escudo protetor que é o nosso Deus. Deus abençoe, que haja uma bênção para o teu coração neste dia de domingo e no início dessa semana. Vamos orar. Deus querido, obrigado, porque o Senhor nos dá aqui, Senhor, a promessa para a nossa vida hoje. O Senhor deu para Abrão: não tenhas medo, eu sou o teu escudo. O Senhor está falando com o nosso coração neste dia: não tenha medo, meu filho, minha filha, eu sou o teu escudo. Não importa o que de ruim está acontecendo, eu sou o teu escudo e eu te livrarei porque você confiou em mim. Que o Senhor te abençoe a tua vida neste dia, que o Senhor nos abençoe como teus filhos, crendo no teu poder. E obrigado, Senhor, por essa proteção, por essa promessa, por essa garantia. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você nesse dia, que a semana seja uma bênção para todos nós. Vamos em frente. Amém.